Goiás 4, Craque 1. O Esmeraldino confirmou seu favoritismo e com gosto, né? Com uma bela de uma goleada em cima do Craque. E é o primeiro semifinalista do Goianão 2026. Goiás fez um primeiro tempo repeteco do jogo passado e um segundo tempo onde o Jean Carlos foi o nome do jogo. Vou falar com vocês tudo o que aconteceu nesse jogo. Inclusive, eu tenho certeza que você, torcedor do Esmeraldino, está esperando que a gente fale também do gol anulado. Eu vou falar desse gol que não fez falta, mas é importante a gente comentar também. E tudo que rolou na partida, também explicar para o torcedor de Catalão o que aconteceu com o Craque, qual foi a justificativa para um resultado tão acachapante no jogo de volta. Já que no jogo da ida, em casa, o Craque conseguiu segurar bem o Goiás no segundo tempo. O que aconteceu nesse jogo? Quer entender? Então vem comigo e vamos falar tudo desse jogo depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que estão dentro de um déjà vu. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Já chega deixando o seu like, se inscreve se você ainda não é inscrito, que isso ajuda demais aqui o nosso trabalho. Também peço que você marque o sininho, se você quiser saber as horas certinhas quando saem os vídeos aqui do canal. Assim que sair um vídeo, você recebe uma notificação se o sininho tiver marcado aí pra você. Além disso, eu peço que você compartilhe o vídeo com seus amigos, comenta no final dele, deixa a sua análise, a sua opinião. Eu respondo todas as mensagens, todos os comentários, eu respondo aqui embaixo, beleza? Além disso, clique no botão hypar, se aparecer pra você. Tudo isso ajuda demais a gente a continuar fazendo esse trabalho, trazendo esses vídeos pra vocês. Beleza, sem delongas, as escalações aqui na tela, começando pelo visitante, que é o Craque, que no jogo passado fez um esquema 4-4-2, que no primeiro tempo sofreu um pouco, e no segundo tempo conseguiu descolar um empate em uma falha defensiva do Goiás. Então nesse jogo, Kleber Gaúcho organizou um 4-4-2, ferrolho mesmo, com linhas muito aproximadas, um time bastante compacto, trazendo à frente o Thiaguinho e o Riquelmo, que tinham sido os destaques do jogo passado. E visita o Goiás, invicto mesmo com o empate no jogo passado, segue sem derrotas. E um Goiás com uma grande novidade, que é o Lucas Lima no banco de reservas. Ele estaria disponível para fazer a sua estreia com a camisa esmeraldina. Em campo, aquele mesmo meio de campo do jogo passado, com o Lucas Rodrigues, o Felipe Machado e o Lourenço. Esse meio de campo do Goiás. Então vamos lá. Primeira coisa que tem que ficar bem clara. A explicação que eu vou falar agora vai parecer pra você um repeteco do que eu falei no jogo passado, porque basicamente, o que aconteceu no primeiro jogo? Goiás teve um princípio inicial ali com o Craque de uma dinâmica interessante, os dois times atacando nos primeiros minutos, o Goiás domina o jogo, começa a controlar com a bola nos pés, começa a ter mais posse de bola, levar o time ao campo ofensivo e eventualmente chega ao gol com o Lucas Rodrigues. E conduz o primeiro tempo vencendo por 1-0, podendo até fazer um segundo, mas sem sofrer tantos riscos com o adversário. Se isso te soa familiar, é porque isso aconteceu nos dois jogos. No jogo anterior, como eu falei, e nesse a mesma coisa. Foi exatamente isso que eu falei. Craque e Goiás começam uma dinâmica interessante, depois o Goiás domina, controla o jogo totalmente. Dessa vez, como o Craque estava com linhas muito compactas, um 4-4-2 bem ferrolho mesmo, não tinha meio de campo para tabelar. O resultado é que o Goiás buscava quase todas as jogadas pelas pontas, ou era o Jajá pela esquerda ou o Jean Carlos pela direita. E as inúmeras chances foram sendo criadas, muitos escanteios, o Craque um pouco melhor, pouca coisa, tá, mas um pouco melhor ofensivamente nesse jogo, conseguindo chegar mais ao campo ofensivo e sendo um pouco mais incisivo no contra-ataque, pelo menos nos primeiros 15 minutos. Depois, repeteco total do jogo passado. O Goiás controlou o jogo, volume de jogo ofensivo, Lourenço passeando em campo, Lucas Rodrigues fazendo altas jogadas interessantes, várias chances de gol, vários escanteios e eventualmente o gol. E esse gol saiu em um puta lançamento, perdão a palavra, tá? Mas um grande de um lançamento, se não me engano é pro Jean Carlos do lado direito. Ele avança e cruza pra trás pra chegada do Lucas Rodrigues, finalizando, fazendo mais um gol. Lucas Rodrigues, que é um volante e tá sendo um grande artilheiro pro Goiás, fazendo 1-0. Que fique bem claro, não havia impedimento, o jogador do Craque no meio do campo dava condições legais ao Jean Carlos para avançar pelo lado direito. Um belíssimo gol, fazendo 1-0 e merecido. O Goiás era melhor na partida de novo no primeiro tempo, como foi no jogo passado, e o Craque pouco agredia. Depois do gol teve a parada médica, e aí, vamos lá, né, falar algumas coisinhas aqui que talvez você possa não ter percebido. Mas assim que aconteceu a parada médica dos 3 minutinhos ali, o Kleber Gaúcho deu uma orientação pro time do Craque que eu não entendi. A ideia foi, pelo menos o que ficou parecendo dentro de campo, tá? Que o Craque saísse do campo defensivo com um toque de bola, ao invés de dar chutões. Eu até concordo
dependendo da situação, mas num jogo como esse, onde o adversário joga em casa, e aí fica até o adendo que achei a torcida do Goiás até pouca para um jogo tão decisivo, foram pouco mais de 6 mil torcedores, mas o torcedor do Goiás apoiando o time jogando em casa, pressionando no campo ofensivo, qual que é a lógica de você decidir, nesse momento, sair com bola nos pés? O resultado é que o Goiás teve várias chances roubando bolas no campo ofensivo, porque o craque tentava e teimava em sair com a bola nos pés. A sorte do craque até aquele momento, é que o Goiás não conseguiu acertar o último passe ou a finalização para ampliar o placar ainda no primeiro tempo, mas chances teve. O craque teve um único chute perigoso, que foi do lado direito do Tadeu, um chute no meio da rua ali, mais ou menos, um pouco antes da entrada da área, numa pequena triangulação no final do primeiro tempo, e foi só um chute perigoso, mas foi só. Segundo tempo veio, e aí houveram algumas substituições no decorrer da partida, só que logo no início do jogo, logo no início ali da segunda etapa, o Jean Carlos, que já vinha fazendo um grande jogo, tinha dado até assistência, recebe a bola entre 3 zagueiros. Ele, que é da base do Atlético e chegou para o Goiás depois de encerrar seu contrato com o Dragão, dribla totalmente ali os 3 jogadores, consegue avançar, coloca o corpo à frente e é empurrado por trás. Cai no chão e o juiz não marca nada. O jogo segue, papapá, e aí a bola para. Quando a bola parou, a transmissão voltou a mostrar o lance dentro da área com o Jean Carlos. Num primeiro momento, se você olhar só os pés, se você olhar só para as pernas dos jogadores, aparentemente nada. Não parecia ser uma falta, só mesmo ali uma situação de enfim, né, trombada, enfim, coisa de jogo. Só que quando você olha na parte superior do corpo, aí você percebe o óbvio. O jogador do craque empurrou o Jean Carlos, desequilibrou ele dentro da área, o que levou ele a cair. E aí não tem desculpa. Pênalti. E aí, obviamente, eu imagino que o torcedor ficou logo, né, com medo do juiz deixar passar, porque no jogo passado, justamente na primeira partida contra o craque, o Goiás teve um pênalti escandaloso que o juiz não deu. Que foi pênalti sim, senhor. Tá, eu falei, repito, pra mim, aquele lance tinha sido um pênalti e o juiz não havia marcado. E já tava perigando não acontecer isso de novo, mas o VAR chamou, o juiz analisou e dessa vez ele deu o pênalti, que foi muitíssimo bem cobrado pelo Anselmo Ramon, que até então nem tinha aparecido no jogo, o que também era natural, tá? Pelo estilo de jogo do craque, a defesa muito fechada, os zagueiros fazendo forte marcação no centroavante, realmente o Anselmo Ramon não iria jogar muito fácil numa partida como essa. Mas estava lá para cobrar o pênalti e fez o 2-0 para o Goiás. E olha, depois desse gol, o craque se bagunçou completamente. As mudanças não surtiram efeito, o time continuou muito previsível ofensivamente e agora até mesmo aberto defensivamente, porque precisando do resultado, o craque se lançou ao ataque. Teve uma outra chegada aqui e ali, mais ou menos perigosa, mas nada que realmente levasse de fato os sustos ao Tadeu. Praticamente nada. E o Goiás seguiu melhor na partida. E aí temos aquele lance, né? Há um passe, assim, muito bom. Eu não lembro quem foi que deu esse passe, não sei se foi o Diego Caetano, não lembro quem foi. Deu um passe tão bonito pro Jean Carlos. Jean Carlos sai de trás da zaga, ele tá de costas, ele vira de frente, avança, finaliza na saída do Clériston, fazendo 3-0 para o Goiás. E o juiz anula por impedimento. E aí tá, é normal, o bandeirinha levantou a bandeira, deu impedimento, esperávamos que o VAR fosse analisar. Na análise que mostra na transmissão, eles não traçam linhas. Acredito que seja porque o VAR usado no Campeonato Goiano é o tal do VAR Light, que tem suas limitações. Mas pela marcação de campo, aquelas marcações das faixas verdes mais escuras, mais claras, ficou óbvio, parecia muito óbvio, pelo menos pra quem tava vendo ali na transmissão, que o jogador do craque, pouco abaixo do jogador do Goiás, Jean Carlos, na imagem, dava condições pro Jean Carlos. Era muito evidente, parecia muito claro que dava condições. E aí, o VAR não orientou o juiz a mudar sua decisão, pelo contrário, manteve o impedimento. E eu vou falar pra vocês. Imagina, vamos lá, suposições, né? Imagina o juiz não dar um gol que pra mim teria sido válido, porque pra mim não havia impedimento, ele saía no mínimo em mesma linha, no mínimo. Ele faz o gol, o juiz anula e vamos supor que o craque fizesse um gol. Não ia pegar fogo o jogo, não ia dificultar as coisas pro Goiás, não ia ficar tenso a partida? Provavelmente. E aí o torcedor ia chiar muito, muito mesmo. Então, a vitória do Goiás não mascara esse erro. Houve, de fato, um erro de marcação. Factualmente, tá? Pelo menos na minha opinião. Pra mim não havia impedimento naquele lance, tá? Só que não fez falta. Porque pouco depois, não foi muito tempo, novamente o Jean Carlos recebe uma bola pela direita, consegue driblar e fintar os jogadores e entrar na área, chuta cruzado, um golaço do lado direito do Clériston, fazendo o então 3-0.
já que o primeiro não valeu, esse então não tinha como. 3-0 para o Goiás, e assim, 3-0 contundente, tá? Merecido o resultado, o craque completamente perdido em campo. O Kleber Gaúcho não conseguiu reorganizar o time pro segundo tempo, veio extremamente aberto na defesa, não fez sentido pra mim, porque no primeiro tempo o time tava bem compacto, bem consolidado, e a gente já viu o craque fazer jogos de 90 minutos bem consolidados na defesa, que foi, por exemplo, o jogo contra o Atlético, onde ele ficou realmente bem fechado na defesa, mas o Goiás não se intimidou no segundo tempo, fez o terceiro gol e ainda deu tempo de fazer o quarto em um passe do estreante Lucas Lima, que entrou no segundo tempo. Entrou outros jogadores, tanto no craque quanto no Goiás, mas o Lucas Lima entrou. Até então não havia participado tanto, mas nos minutos finais do jogo ele dá um passe muito do preciso para o Jean Carlos, que chegaria dividindo a bola com o goleiro e o zagueiro Danley. E o Danley consegue se antecipar e toca a bola. Só que no que ele toca a bola, ele deixa a bola livre, leve e solta para o Anselmo Ramon, que só empurrou para as redes, né, só terminou o trabalho, fazendo 4-0 Goiás em cima do craque. O time visitante de Catalão ainda teve tempo para diminuir o placar em uma cabeçada vinda de um escanteio, em uma das poucas chances que o craque criou, em uma chegada ali por dentro da área. O Tite, que havia entrado no segundo tempo, consegue evitar a finalização, vai para escanteio e aí na cobrança o Veras, acho que é João Veras, se não me engano o nome dele, ele cabeceia no canto direito do Tadeu, fazendo gol de honra do craque, 4-1. E assim foi o último lance do jogo, encerrou-se a partida com o Goiás classificado, aguardando os demais jogos para saber contra quem ele vai fazer os jogos das semifinais. Com essa vitória, momentaneamente o Goiás assume a liderança em pontos da competição, chegando a 24 pontos, o Vila fica com 21, só que o Vila tem 7 vitórias. E o Goiás também. Se o Vila vier a vencer o Anápolis no jogo de volta no Olímpico segunda-feira, o Vila vai a 24 pontos também, só que com 8 vitórias. Então ele assume a liderança, o Goiás volta para a segunda colocação. E aí o Goiás vai aguardar os jogos de Atlético e do Atlético contra a Becate e Jataiense contra Anapolina. Se o Atlético se classificar, mas perder o jogo, por exemplo, 1-0, 2-0, é o suficiente para o Atlético classificar, mesmo derrotado por esse placar. Só que aí, se a Jataiense vence a Anapolina, a Jataiense ultrapassa o Atlético e faria as semifinais com o Goiás. Porém, pela lógica que nós temos aí, né, levando em consideração o favoritismo dos times, é muito provável que o Goiás acabe enfrentando o Atlético nas semifinais. É bem provável, mas vai ter que esperar os jogos restantes das semifinais. E quanto ao craque, ainda vai disputar ali contra o melhor time desclassificado dessa fase de quartas de final. Ele vai disputar ali um pequeno torneio ali com relação a competições da CBF e tal. Confesso pra vocês que eu não me inteirei muito do que tá em disputa, mas ainda há campeonato para o craque, ainda há possibilidade de jogos para o craque fazer nesta temporada. Tem que esperar a decisão aí, a finalização das quartas de final para definir esse campeonato. Mas e aí? O que você achou da apresentação do Goiás? Gostou, obviamente, desse 4-1, né? Foi um grande de um jogo que o Goiás fez. Você vê ainda assim alguma coisinha que o Goiás precisa melhorar? Ainda tem algo assim melhorar aí no Goiás no momento? E o Lucas Lima, o que você achou da estreia dele? Gostou do segundo tempo que ele jogou? Diz aí nos comentários, você torcedor esmeraldino. E comenta também qual é o time que você tá esperando enfrentar na próxima fase. Se é o Atlético, se é a Jataiense, e aí? Quem que você tá esperando pra próxima fase? Coloca aí nos comentários. E você, torcedor do craque, o resultado foi muito mais duro do que talvez merecesse, mas o adversário se impôs, né? Então conseguiu uma goleada contundente. Mesmo assim, o que você achou desse goianão do craque? Gostou dos jogos que você viu, mesmo com a derrota para o Goiás? Achou que a campanha do craque foi satisfatória para o elenco montado, para os planejamentos? E o que espera para o restante da temporada do time de Catalão? Também quero a sua opinião colocando aí nos comentários. A análise do jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Já chega deixando então seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, eu peço que se inscreva porque nos ajuda demais, marca o sininho para receber notificações, compartilhe o vídeo com os amigos e se aparecer o botão hypar para você, eu peço que você clique porque nos ajuda demais, fortalecendo o trabalho e aumentando o engajamento, trazendo outros torcedores, assim como você. E fica a dica aqui pra você, ó, se você quer benefícios e você quer mais do canal, mais coisas que o canal possa fornecer pra você, além dos vídeos que você assiste, se torne membro do canal. Assine o canal se tornando membro a partir de apenas R$ 1,99, você ajuda o trabalho, mas você também ganha uma série de benefícios, entrando no Gather Futebol Clube, grupo do WhatsApp onde você recebe a tabela de jogos e esportes diariamente, pra saber onde assistir seus times do coração, seu esporte preferido, tudo lá no grupo está disponível pra você. Notícias 24 horas por dia também eu coloco por lá. Mercado da bola, nem se fala. Negociações de times brasileiros importantes do exterior, todos são compartilhados lá pra você ficar sabendo como é que tá esse mercadão da bola. Além de conteúdos exclusivos, antecipados, figurinhas, memes, piadas, aquilo que você já tá acostumado em grupos de futebol, mas tudo dentro do âmbito esportivo. É um grupo pra você se informar, mas também pra você se divertir e tudo a partir de apenas R$ 1,99.
Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor pra todos vocês.